Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, no Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite. Bem-vindos ao devocional da Igreja Evangélica Luterana Cristo Redentor, de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nós que também temos pontos de pregação na Barra da Tijuca e na cidade de Nova Friburgo. Acolhemos a todos vocês, membros desta igreja e amigos e convidados de todas as partes do mundo que estudam a palavra de Deus e recebem alimento espiritual nestas quintas-feiras, 19h30, quando nós temos um encontro marcado em nossas plataformas, YouTube e no Facebook. Sejam muito bem-vindos e que Deus os abençoe. Toda quinta-feira, como disse, temos este devocional. Por vezes sou eu, pastor Tardelli, quem lidero este devocional. Por vezes temos convidados, membros, amigos, pastores. Semana passada, por exemplo, tivemos o devocional feito pelo estagiário de teologia da cidade de Duque de Caxias e Campos Elíseos, o Bruno Rassi Salomão. E na próxima semana novamente teremos convidados. E assim nós vamos, de certa forma, convidando amigos para trazer a palavra para vocês, mas também tendo o pastor da igreja aqui liderando estes momentos para abençoar a vida de vocês. Nesta devoção desta noite, nós seguiremos uma ordem litúrgica conhecida da igreja, que nós repetimos de tempos em tempos, para que fique bem aprendida e memorizada, inclusive, e assim possa abençoar a vida de vocês. Uma ordem litúrgica com cantos, com orações, permeada de textos da Bíblia, que a igreja, não apenas luterana, mas que a igreja cristã, desde a antiguidade, tem realizado na oração da noite. Uma ordem chamada de vésperas, a ordem das vésperas. Cante com a gente, leia com a gente as leituras, os diálogos. Certamente são textos bíblicos que podem abençoar a sua vida nesta noite. Começamos então, neste momento, nosso devocional, pedindo a orientação de Deus, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai e ao Filho sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Salmo de número 56. Misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Com medo, hei de confiar em
confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. A leitura de nosso texto bíblico desta noite, nós encontramos em Colossenses capítulo 3, versículos 1 até o versículo 10. Colossenses 3, 1 a 10. Esta é uma das leituras que nós encontramos nos nossos estudos e leituras desta semana. Nossa igreja segue uma série, diariamente estuda a palavra, estuda temas da Bíblia, junto, num grupo de WhatsApp. E nós que estamos estudando agora, no mês de junho e julho, o livro Graça sobre Graça, estamos no capítulo 1, e neste capítulo 1, uma das leituras que foram destacadas pelo autor foi esta de Colossenses capítulo 3, que eu quero, a título de reforço, repetir aqui neste devocional. Palavra de Deus. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas as coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Até aqui a palavra de Deus. Ó Senhor, tem compaixão de nós, graças te damos, Senhor. Devocional desta noite será alguns comentários sobre o livro Graça sobre Graça, Espiritualidade para Hoje, livro do autor australiano John Klein, teólogo da nossa Igreja Luterana da Austrália. Nós estamos lendo este livro e recomendamos este livro para vocês.
Tem sido uma bênção para nós. Estamos no começo, no capítulo 1, concluindo nesta noite. Amanhã nós entramos no capítulo 2. E como estamos concluindo esta semana, os nossos devocionais aqui da quinta-feira também buscam estar entrelaçados com esse tema que nós estamos estudando diariamente. Está aberto a todas as pessoas da igreja, mesmo convidados que não são da igreja e que moram em outros lugares. Tem quase 100 pessoas junto com a gente fazendo esse estudo, fazendo essa leitura. E nesta noite, então, a título de reforço, quero destacar algumas coisas que nós aprendemos ao longo da semana, que talvez para você venha como um reforço, como uma afirmação, ou possa ser uma novidade. E então fica o estímulo também para você estudar junto com a gente, ou mesmo, quem sabe, comprar, adquirir esse livro junto com a editora Concorde, editora da nossa igreja, e que certamente vai ser uma bênção para a sua vida. Graça sobre graça é uma expressão bíblica. Espiritualidade para hoje, espiritualidade para a nossa vida neste mundo, neste contexto que nós estamos. Espiritualidade é uma palavra que o autor escolhe para falar, basicamente, para falar de vida cristã, para falar desta vida que nós temos desde o nosso batismo, esta vida diversa, esta vida com Deus, esta vida a caminho da vida eterna, esta vida como salvos, como perdoados por Cristo Jesus, independente da idade que nós temos e das vocações múltiplas que nós temos. Espiritualidade nada mais é do que uma forma de falar do nosso seguimento a Jesus, da nossa caminhada com Jesus Cristo. Pois muito bem, nós já estamos há praticamente 2 semanas estudando esse tema e esse livro. Passamos uma semana falando de aspectos da introdução e desde sexta-feira passada nós estivemos então estudando o primeiro capítulo desse livro, onde o autor destacou algumas coisas que eu quero rapidamente mencionar, e no final desta mensagem eu vou destacar a parte final do capítulo 1, que foi a parte que nós estivemos destacando no dia de hoje, em nossa leitura, e que tem aspectos práticos que eu gostaria de deixar com todo amor e carinho, pastoralmente, como sugestões a todos vocês. O capítulo 1, meus amados irmãos e irmãs, o autor trata de alguns temas, mas o tema central chama-se o mistério de Cristo. Ou seja, no começo do livro, no começo da conversa de espiritualidade, de vida cristã, o autor acertadamente começa com Jesus Cristo, com o protagonismo de Cristo para a nossa vida. Cristo é o protagonista não apenas da nossa salvação, da nossa justificação, por assim dizer, mas Cristo é o protagonista, junto com ele, o Espírito Santo, o protagonista também da nossa vida como um salvo, a nossa vida diária. E o autor já abre esse capítulo falando da arte de mendigar. Nos chama de um bando de mendigos. Os cristãos são um bando de mendigos. E o autor não inventa essa metáfora. Ele vai buscar no começo da igreja cristã, quando os cristãos estavam então se organizando e reunidos em culto, cunharam a expressão Kyrie eleison, ou o Senhor tem piedade, o Senhor tem misericórdia, que nós cristãos repetimos até o dia de hoje, que é uma expressão que também está na Bíblia. Os cristãos tiraram da Bíblia, mas também tiraram essa expressão da própria cultura, do próprio cotidiano deles. Kyrie eleison era a forma, a arte que os mendigos, a frase que os mendigos usavam para pedir esmolas. Significa Senhor tem misericórdia. E quando os cristãos tiraram
usaram a frase dos mendigos na rua, dentro da igreja, para expressar a relação deles com o seu Deus, estavam confessando algo muito importante e deixando para a gente esse legado, esse ensino, esse exemplo. Nós nos relacionamos com Deus, diante de Deus estamos como mendigos, estamos como pessoas, como criaturas que precisam de tudo da parte de Deus, que não tem nada para oferecer a Deus, a não ser um pedido de socorro, um pedido de clemência. Martinho Lutero entendeu bem esta metáfora, esta verdade, e quando ele então está no seu leito de morte, muito doente, consta que teria dito, como última confissão, mesmo depois de muitas coisas importantes que ele fez na causa do reino de Deus, ele teria confessado no seu leito de morte que ele deixava esse mundo e partia para a eternidade, muito consciente de que não era nada, não era ninguém, dependia totalmente, exclusivamente da graça de Deus. Era, entre outras palavras, um mendigo que dependia totalmente do amor de Deus. Isso é importantíssimo para a espiritualidade cristã. Os luteranos enfatizam bastante como diante de Deus permanecemos necessitados, carentes, e a primeira e principal obra nossa, culto nosso, é a confissão de que nada somos sem Jesus Cristo, de que dependemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo diariamente em nossa vida, em todas as coisas. Não apenas na nossa vida física, precisamos do ar para respirar, do oxigênio, mas também na vida espiritual. O autor, e eu não tenho como destacar todas as coisas interessantes que ele coloca, mas o autor vai mencionar nesse primeiro capítulo, por exemplo, a importância dessa fé em Deus, dessa vida cristã que é autêntica, que é sincera, que reconhece a dependência de Deus e não tem vergonha dessa condição pecadora, não tem vergonha dessa condição necessitada, mas busca a Deus e busca agradar a Deus sempre de uma forma muito sincera e não de uma forma como os fariseus e como os hipócritas ou atores, por assim dizer, no tempo do Novo Testamento faziam quando misturavam na sua vida cristã um misto de fé em Deus, mas também fé em si próprio, mas também um entendimento de que tinham alguma coisa positiva, alguma coisa adequada dentro deles para então conquistar o favor de Deus, para então merecer algum tipo de dádiva da parte de Deus. O autor trabalha também espiritualidade, esse assunto com algumas imagens da Bíblia, algumas palavras que são usadas na Bíblia, por exemplo, a própria palavra piedade, que é uma palavra bíblica para se referir à vida cristã, e uma outra metáfora, uma outra imagem que ele usa e faz um argumento muito bonito é a imagem da jornada, vida cristã como uma jornada, uma peregrinação, a jornada da fé. E nesse capítulo que ele fala, ou nessa sessão que ele fala da espiritualidade como jornada da fé, na página 39, ele destaca 4 dimensões da jornada, da peregrinação de um cristão. E eu quero ler para vocês porque é riquíssimo esse pensamento. Primeiro, viajamos, peregrinamos com toda a igreja, através das eras. Ou seja, estamos unidos com todos os cristãos de todos os tempos. Iniciando com Abraão,
em sua histórica jornada neste mundo, dos nossos lares terrenos para a cidade celestial. Essa é uma primeira jornada. Estamos unidos com toda a igreja de todos os tempos, viajando deste mundo para o céu. Segunda dimensão é a viagem que nós fazemos com o povo da nossa congregação, da nossa igreja local, num ritmo semanal, quando vamos ao culto e também experimentamos uma viagem da terra aos céus. Terceira dimensão dessa jornada, quando nós viajamos com nossa família em uma jornada diária à presença de Deus, realizando devoções familiares, devoções nos nossos lares. E quarto, viajamos a jornada pessoal de toda a nossa vida através da morte, a vida eterna com Cristo, na presença de Deus. Só aí um pensamento, uma ideia muito bonita dessas dimensões diferentes da nossa vida cristã, da nossa jornada com o nosso Deus. O Espírito Santo ganha grande destaque no livro e grande destaque nesse capítulo, como aquele que alimenta essa nossa vida cristã, como aquele que deu início a ela no dia do nosso batismo, mas alimenta, nutre, desenvolve, fortalece, doa diferentes dons para a nossa vida cristã, e as sessões onde o autor fala do Espírito Santo são também extremamente relevantes, extremamente significativas. Eu estou folheando aqui o livro e destaquei algumas coisas. De novo, fica a dica para que se leia todo o capítulo primeiro, ou então, se você não tem esse livro, que você coloque na sua lista de compras, e quando puder fazê-lo, vale muito a pena. O autor trabalha também neste primeiro capítulo uma sessão que é importantíssima para nós, cristãos de tradição luterana, que é a espiritualidade litúrgica. O autor nos ensina ou nos relembra como o culto pessoal e o culto coletivo do povo de Deus foi realizado no Antigo Testamento. Alguns destaques, alguns elementos essenciais para esse culto ser realizado, né? Uma forma, uma liturgia específica. Depois o autor também trabalha no Novo Testamento, como a igreja cristã dos primeiros séculos aprendeu e estruturou, por assim dizer, o seu culto em casa e também nas reuniões com os demais irmãos. E o autor também trabalha a questão da liturgia, de um culto adequado na reforma, no movimento da reforma luterana no século XVI. Quais foram os elementos, por assim dizer, que os reformadores do século XVI, de quem nós estamos nos ombros hoje, que tipo de elementos litúrgicos eles destacaram e por que esses elementos são importantes, não na teoria, mas de certa forma na prática para cada um de nós. E aí eu chego no ponto final dessa minha reflexão, desses meus comentários com vocês, e eu vou citar aqui algumas partes do livro, desse final do capítulo 1, que são, de certa forma, um resumo desse capítulo 1, mas que também são propostas práticas que vale a pena ser valorizadas, vale a pena ser aplicadas para o bem da tua vida cristã, para o bem da espiritualidade da tua igreja, da nossa congregação ou da sua congregação. De Colossenses 3, 1 a 4 ou 1 a 10, o autor vai nos explicar como a espiritualidade cristã, ela toca nos céus, porque as nossas mentes são levadas
a pensar nas coisas dos céus, a estar com Cristo nos céus, mas ao mesmo tempo não ficar lá, como se fosse uma espiritualidade sobrenatural, abstrata. Mas essa é uma espiritualidade que toca no céu e volta para a terra, volta para o mundo e se materializa e se aplica nas nossas situações do nosso cotidiano. Talvez isso seja uma das coisas mais bonitas, além da perspectiva receptiva de sermos mendigos, uma das coisas mais bonitas da espiritualidade cristã, conforme a Igreja Luterana entende. O fato dela ser muito, por assim dizer, mundana, muito concreta, muito prática. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fazem parte de toda a nossa vida, de todos os nossos afazeres e nos acompanha e quer mexer, quer nos envolver. Todos os nossos atos, todas as nossas responsabilidades, todos os nossos minutos do dia, nessa espiritualidade, nesse ambiente sagrado. É uma ênfase do autor, de como o apóstolo Paulo aqui nos ensina que, tocados por Deus, espiritualizados pelo Espírito Santo, conectados com Jesus Cristo nas regiões celestiais, nós voltamos para este mundo, voltamos para esta vida para sermos úteis, para sermos agentes de transformação, para sermos, entre outras palavras, bênçãos para as pessoas que estão próximas de nós, para experimentarmos e nos exercitarmos nessa transformação que Deus está realizando pouco a pouco em nossa vida. E o autor conclui com algumas ideias, onde ele nos convida a refletir em formas que nós podemos estimular, que nós podemos fomentar, que nós podemos trabalhar com o Espírito Santo em nós para melhorar ou para crescer nesta espiritualidade cristã. Cito para vocês. Primeiro, está na página 70. Podemos fomentar o mistério da piedade nos preparando para o envolvimento no culto antes de irmos à igreja a cada domingo. Quantos de nós, vamos à igreja todo domingo, ou a cada 2 semanas, ou a cada 3 semanas, mas que bom se você consegue ir à igreja, e que bom que você dedica esse tempo de ir à igreja todo domingo, certamente vai ser uma bênção na sua vida e na bênção da sua igreja, dos seus irmãos. Mas quantos de nós muitas vezes não vamos à igreja sem nenhum preparo, sem nenhuma concentração prévia, sem nenhuma meditação, sem nenhuma reflexão, conscientização? Chegamos na igreja de repente e somos envolvidos por o que está acontecendo ali, mas sem ter tido um treinamento antes, uma conscientização antes. E como isso faz diferença, gente? O autor bate nessa tecla e diz que assim o povo de Deus agia no passado e assim deve agir no presente. Não vá à igreja aterrissando de paraquedas, chegando no culto de repente sem nenhum tipo de preparo. Prepare-se antes, prepare-se na semana, prepare-se a caminho do templo, para que a tua experiência no culto seja mais proveitosa e significativa para você e para todos os teus irmãos. E o autor diz que tradicionalmente os cristãos devotos, consagrados, fiéis, atentos, se prepararam para o culto de 2 formas. Olha as dicas aqui. Primeiro, na semana ou no sábado à noite, ou mesmo no domingo de manhã antes de ir para o culto, eles examinam as leituras que serão feitas no culto,
Vocês sabem que um culto cristão, na tradição luterana, está permeado de leituras bíblicas. Pelo menos 2, 3, 4 leituras bíblicas são feitas. E essas leituras são previamente escolhidas, previamente divulgadas. Está no site da IELB, talvez sua congregação também anuncia elas previamente. E você pode, de posse a essas leituras, saber qual leitura vai ser feita em tal domingo. E aqui o autor diz que os cristãos sempre gostaram, sempre levaram a sério esse pequeno gesto de ler essas leituras antes do culto. Porque aí quando elas são lidas no culto por algum irmão ou pelo pastor, elas já penetram a nossa mente, o nosso coração de outra forma, a gente já entende mais. E a gente já está mais aberto e sensível para o que Deus está nos falando ali através delas. Segundo lugar, como preparo para o culto dominical, os cristãos refletem sobre o que aconteceu com eles na semana. Ou seja, não leem a Bíblia apenas, mas leem a sua própria experiência de vida. Leem os acontecimentos que ocorreram na sua família, na sua vida no trabalho, na sua vida pessoal. Que tipo de tentações aconteceram? Que tipos de pecados foram cometidos? Que tipos de fracassos? Porque então, no momento de confissão dos pecados, esses pecados, essas reflexões são trazidas diante de Deus, e quando o pastor me absolve, eu tenho a convicção de que eu expus a Deus, eu me arrependi desses pecados, porque eu lembrei deles, porque eu refleti sobre eles, e eu não quero mais viver nesses pecados, estou de verdade arrependido. Não precisa ser uma reflexão apenas na questão dos pecados, pode ser na questão das necessidades. Que necessidades eu tenho? Ou que necessidades estão à minha volta? Em alguém da minha família, em alguém dos meus relacionamentos? Que eu posso levar para a igreja essa necessidade como uma súplica, como uma intercessão. Esta prática nos sintoniza com o trabalho de Jesus Cristo em nossa vida. É uma maneira muito simples, muito saudável de nós aproveitarmos melhor esta experiência sagrada que é o domingo na casa do Senhor, em adoração com os nossos irmãos e irmãs. Número 2, podemos fomentar o mistério da piedade observando o que acontece ao nosso redor no culto de uma maneira subjetiva. E o autor conta uma história pessoal de como isso foi relevante na sua vida. Observar o que está acontecendo ao nosso redor dentro do culto. Muitos de nós, de novo, estamos aqui no culto e talvez nos preparamos para estar aqui, talvez não nos preparamos, mas estamos aqui no culto e as coisas estão acontecendo e a gente não repara em nada, a gente está com a nossa cabeça em outro lugar. A gente não vai aproveitar, infelizmente. Ou então a gente repara nas coisas, pessoas que chegam, crianças que choram ou fazem barulho, um irmão que está triste, que está angustiado, um visitante que chega, um tipo de música que eu não gosto está sendo tocado no culto, ou então um hino muito bonito que eu gosto foi colocado na liturgia daquele domingo. Observamos estas coisas, mas levamos para o lado negativo. Deixamos que estas coisas nos incomodam, como se fossem distrações de Satanás. Satanás me está distraindo com essa criança chorando. Satanás me está atacando, distraindo com essa música que eu não gosto, com essa leitura bíblica que eu não gosto, com essa pessoa de cara feia, com esse irmão que está cantando desafinado. É Satanás que está me distraindo. Muitas pessoas, muitos de nós pensamos nisso, nos deixamos ser incomodados por esses acontecimentos dentro do culto e interpretamos que isso é coisa de Satanás. O autor nos convida
E ele aprendeu isso de um gigante da igreja luterana, professor, doutor Hermann Sasse, que foi professor do autor. Este professor lhe ensinou a enxergar estas distrações como, quizás, movimentos do Espírito Santo. Este professor lhe ensinou a ser sensível e aberto a que uma distração ou algum acontecimento durante o culto não foi algo feito por Satanás ou enviado por Satanás, mas pelo Espírito Santo, para trabalhar a fé e o amor na nossa vida. E aí aquela criança chorando não é mais um incômodo, mas é talvez alguém, uma criança, uma família que eu posso, que o Espírito Santo quer me acordar, me fazer ouvir o choro, para que eu possa me dirigir até aquela mãe e perguntar se ela precisa de ajuda para acalmar a criança, ou para cuidar daquela criança, ou um descanso para os braços cansados daquela mãe. Aquela pessoa que está com um semblante mais triste ou mais sério, ao invés de eu interpretar como mau humor, ao invés de eu interpretar como um sinal de ser uma pessoa ranzinza, o Espírito Santo pode me estar tocando para mostrar que aquela pessoa está precisando de um abraço, de um sorriso, né? De boas-vindas. Fomente, estimule a tua espiritualidade, interpretando os detalhes do culto, as coisas que acontecem ao teu redor, não como distrações de Satanás, mas como oportunidades que o Espírito Santo está te dando para você ser mais amoroso, menos teimoso, menos duro, menos radical, e assim mais sensível aos teus irmãos e às tuas irmãs. Sempre que me lembro, observo as distrações que interrompem a minha adoração na igreja ou a minha devoção em casa e tomo cada uma delas, se possível, como uma instrução do Espírito Santo. Uma instrução sobre algo de que preciso me arrepender ou orar por isso. Uma instrução sobre por quem orar e como. Uma instrução sobre o que desfrutar como um bom presente de Deus. Ou sobre o que Deus quer que eu faça por Ele, em nome dEle. Uma instrução sobre o que eu preciso aprender a dizer para as outras pessoas e assim por diante. O autor nos convida também, não vou dar muitos detalhes, mas a fomentar a espiritualidade na nossa vida, observando melhor o calendário anual da igreja, o ano da igreja, né? Que segue aqueles ciclos, aqueles tempos específicos. Agora estamos no Pentecostes, depois vem o Advento e depois vem a Natal e a Epifania, porque dessa forma o autor entende que nós não vamos ficar atolados nas nossas questões pessoais, individuais, nos acontecimentos da nossa vida apenas, mas vamos também estar focados nos acontecimentos da vida e da obra de Cristo por nós, muito atentos à obra de Cristo que nos acompanha, e assim a gente vai poder desfrutar ainda mais e conhecer ainda mais quão grande, quão profundo, quão largo é o amor de Deus. Por último, o autor nos deixa o convite para fomentar a espiritualidade cristã, a vida cristã, né? Nosso prazer em caminhar e seguir a Jesus, fazendo uso das canções, dos hinos que nós cantamos na igreja ou em casa, nos nossos devocionais, durante o nosso dia a dia. Nos convida a trazer à memória
cantar ou a escutar durante o nosso dia aqueles hinos preferidos ou aqueles hinos novos que aprendemos. Novas canções que eu não conheço, mas que o Espírito Santo pode estar querendo me ensinar para que eu também aprenda a cantar um cântico novo, como diz o Salmo, e assim conhecer um pouco mais e desfrutar um pouco mais de Deus, até o dia que nós vamos cantar eternamente no reino dos céus canções celestiais diante do trono do Cordeiro de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, alguns comentários para reforçar, estimular vocês a estudarem conosco sobre vida cristã. Coisas muito bacanas estão ainda por vir. Começamos amanhã o 2º capítulo. Que Deus abençoe a nossa jornada para sermos cristãos e cristãos luteranos de verdade, sinceros, autênticos, consagrados, piedosos, espirituais. Amém. Suba a tua presença, minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco e contigo também. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz.
Ó Deus, de quem procedem os desejos santos, todos os bons conselhos e obras justas, dá aos teus servos aquela paz que o mundo não lhes pode dar, para que nossos corações se determinem a cumprir os teus mandamentos, e que, sendo nós por ti amparados contra o temor de nossos inimigos, possamos viver em paz e tranquilidade mediante os méritos de Jesus Cristo, teu Filho nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Concluímos este devocional saudando a todos vocês, desejando uma abençoada noite, e permitam apenas deixar alguns avisos, alguns convites para vocês. O primeiro deles é o convite para o próximo domingo, estudo bíblico, escola bíblica às 9h30, presencial e online, às 10h30, culto aqui em nossa igreja. No sábado pela manhã, estudo bíblico no bairro de Itaiangá, todos convidados para este encontro, na casa da Jô. Domingo após o culto, nosso encontro de casais, ainda dá tempo de se registrar, se inscrever para esse momento bonito de fortalecimento do trabalho com os casais aqui de nossa igreja. Na próxima semana, nós temos no sábado a festa junina, ou a festa julina, um grande evento que a nossa igreja estará realizando em parceria com a Igreja Batista aqui no nosso bairro, para abençoar o nosso bairro, arrecadar dinheiro também para obras e instituições de caridade aqui do nosso bairro. Próximo sábado, 2 de julho, entre em contato com a gente para que possamos informar como você pode nos ajudar neste evento. Que Deus os abençoe ricamente a vida de vocês, a vida cristã de vocês, a espiritualidade de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.